Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, mais uma vez aqui com vocês, Pastor Sinésio, para trazer o pão nosso de cada dia. Esse momento diário de devoção ao Senhor, uma porção diária da Palavra de Deus e um pequeno momento também de oração. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E continuamos com a nossa leitura da Bíblia. Hoje começamos o livro de Levítico. Terminamos Êxodo, lendo os capítulos finais 38 ao 40. E hoje já fizemos a leitura de Levítico do 1 até o 4. E nesses capítulos iniciais, eu separei como tema da nossa reflexão este aqui, a diferença entre atos e atitudes. Qual a diferença entre os nossos atos e as nossas atitudes? Existem algumas questões aí importantes para a gente avaliar na nossa vida, na nossa relação com o Senhor. O texto que a gente vai ler e basear a nossa meditação é o Salmo 50. Diz assim: Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Esse texto seria muito interessante porque esses elementos que aparecem aqui, esses animais, o touro, o bode, cordeiros, as aves, são os elementos que aparecem na primeira leitura de Levítico. Então Deus está falando aqui com o povo de Israel, no Salmo 50, versículos 8 ao 13, fazendo uma crítica às práticas que eles faziam. Então a gente vai meditar em cima disso um pouquinho no dia de hoje. Começando mais um livro. Estamos começando o livro de Levítico. O livro de Levítico, queridos, que, sinceramente falando, se eu faço o contrário, eu estaria até sendo hipócrita. É um livro que, em alguns momentos, a sua leitura é difícil. Por conta do conteúdo, por conta de se deter em detalhes e mais detalhes sobre os sacrifícios, sobre as ofertas e assim por diante. A lei mosaica, ela tinha 3 partes: a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. O Levítico, ele é o coração da lei cerimonial. Tá? Então ali vai estar toda a parte religiosa que os israelitas deveriam observar na sua relação, na sua devoção com Deus. O Levítico, ele é o detalhamento, nós podemos pensar assim, da obra de Cristo. Porque tudo isso que Levítico fala se concentra em um único sacrifício, que é o sacrifício de Jesus. Logo, estudar e entender o livro de Levítico é ter uma visão global acerca da obra de Jesus. E isso é muito importante. E quando a gente começa a olhar Levítico de uma outra maneira, sobre um outro prisma, os nossos interesses, a nossa sonolência vai embora. Por quê? Tem muita coisa para aprender em Levítico. Basta a gente olhar isso de uma maneira correta, com outra intenção, vamos dizer assim. Então, esse é Levítico. E na leitura de hoje, por exemplo, nós já vimos 4 sacrifícios. Tá? E quais foram eles? O holocausto, que é o mais conhecido, e o principal dos sacrifícios que era oferecido em Israel, tanto que ele era oferecido diariamente, pela manhã e pela tarde. Isso sem falar nos holocaustos individuais, que o povo levava para ser ministrado diante de Deus ali. Então, todo dia haviam 2 holocaustos sendo queimados no tabernáculo e também depois no templo. O holocausto, ele é uma combinação de 2 palavras hebraicas que significam consumir e subir.
Ou seja, é um sacrifício de consagração total ao Senhor. O animal era inteiramente queimado diante de Deus. Não ficava uma parte para o sacerdote, não ficava uma parte para o comungante, não. Tudo subia, né, diante de Deus em oferta e cheiro suave, né, diz o texto. Depois nós temos as ofertas de cereais. Elas estão ligadas à prosperidade no campo, na agricultura. Então, dos seus frutos ali, da sua colheita, de diversas formas, os israelitas ofereceriam, né, porções diante de Deus. O interessante dessa oferta aqui é que, de tudo que o israelita levava, uma parte, né, era queimada diante de Deus e todo o excedente pertencia ao sacerdote. Né? Aqui a gente começa a ver então como é que se dava o sustento sacerdotal, uma das formas. Depois nós temos o sacrifício de comunhão. Como o nome já diz, o objetivo desse sacrifício era aproximar homem e Deus. Aquele que queria aprofundar o seu relacionamento com o Pai, chegar mais perto do Deus de Israel, então fazia sacrifícios de comunhão. E aqui tem uma coisa bem interessante. Esse sacrifício, ele era queimado em cima do holocausto diário. Ou seja, não dá para ter comunhão se primeiro não houver total consagração a Deus. Percebe? Eu estou sendo muito superficial, mas tem tanta coisa para a gente aprender em Levítico. E por último, nós temos sacrifícios pelo pecado, óbvio, né? Também muito importante e praticado de diversas formas. E uma coisa curiosa, né? Não curiosa, mas importante, né, sobre o sacrifício do pecado, é que não importa se era o sumo sacerdote ou se era a pessoa mais simples do povo, todos tinham que fazer os seus sacrifícios pelo pecado, havendo erro, mesmo quando o erro acontecia na ignorância. Muito importante isso. Ou seja, a pessoa errava, não tinha consciência disso, mas alguém, olha, você falhou aqui. Então ele tinha que ir lá e fazer o sacrifício pelo pecado. Isso mostra que o pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente. Podemos até errar por não saber, mas não deixa de ser pecado e não deixa de haver necessidade de uma reparação diante do Senhor, de buscar o perdão, buscar a remissão dos nossos erros perante o Pai. Então, aqui uma passada muito rápida, né, sobre os 4 primeiros sacrifícios. Agora, queridos, havia uma coisa que era necessário que todos compreendessem ali diante daquilo que Deus estava entregando ao povo de Israel. Uma coisa capital que poderia determinar a sorte e o futuro deles. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, a diferença entre atos e atitudes. Que era tão importante que os israelitas observassem e que também tem a ver com os nossos dias de hoje. Vamos meditar um pouquinho nesta questão. Tem a ver com religiosidade. Começando com Caim e chegando aos israelitas no deserto e até o período pós-deserto, já em Canaã, nós observamos, queridos, que eles pegaram o sistema sacrificial que Deus estabeleceu para criar uma relação entre o homem e Deus e transformaram isso num sistema legalista. Ou seja, os seus atos e atitudes não acompanhavam mais o seu coração. Eles tinham uma vida pregressa e tentavam encobrir tudo isso com o quê? Com uma vida religiosa, apresentando ofertas, sacrifícios, fazendo tudo o que o Levítico estabeleceu, né, ali. Mas o seu coração estava longe do Senhor. Olha o que o Senhor fala por eles, né, através de Isaías. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e de cordeiros e de bodes. Percebe que de novo o texto aqui tem muito a ver com o que nós lemos em Levítico hoje? Mas espera aí, Sinésio, você pode pensar. Ao falar isso, o Senhor não está se contradizendo? Porque foi Ele que mandou oferecer os sacrifícios. Sim, é fato, mas quando nós lemos o restante do capítulo 1 de Isaías, nós percebemos que o problema não está no sacrifício. O que Deus está criticando aqui não é o sacrifício em si. Ele está criticando a atitude do coração, a hipocrisia daqueles homens. Como eu disse, a vida deles estava longe da presença de Deus.
Eles falavam uma coisa com seus lábios, mas o seu coração pensava em outra, vivia outra, completamente oposta ao que o Senhor esperava deles. Então, transformaram o sistema que Deus criou para devoção em uma religião simples e de aparência. O que Deus queria, a devoção verdadeira, poucos captaram. Por exemplo, o profeta Miqueias capta isso muito bem. É só você ler o capítulo 6 de Oséias, versículos 1 e 2. Davi captou isso. E Davi, no momento crítico da vida dele, conhecido de todos nós, quando ele comete um adultério, para encobrir esse adultério, ele comete um assassinato, é repreendido por Deus. Deus manda o profeta Natan falar com Davi, e Davi fala o seguinte: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Na contrapartida aqui, do pensamento anterior, a gente pode ser levado a pensar que Davi não oferecia sacrifícios, mas não é verdade. É só você ler ali a história de Davi, principalmente quando ele traz a arca para Jerusalém, você vê que Davi praticava assim os sacrifícios. Então qual a diferença? A devoção. Quando Davi colocava as mãos sobre um animal por causa do seu pecado, ou no sacrifício de comunhão, ou o seu oferta de cereais, ou os seus holocaustos, o seu coração estava sendo depositado ali diante do Senhor. Tanto que o Senhor fala, né? Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Perfeito? Não. Devoto? Sim. Piedoso? Sim. Homem reto? Sim. E a retidão para Deus não é perfeição. Porque se fosse perfeição, o que sobraria nesse mundo? Não é verdade? Então, é isso que o Senhor queria, queridos. Devoção a Ele. Mas hoje nós não temos mais sacrifícios. Porém, nós temos diversos atos que nós praticamos. Ou seja, ofertas, dízimos, louvor, serviços, ministérios, enfim. Fazemos uma série de situações, uma série de atividades hoje diante do Senhor. E se não tomarmos cuidado, queridos, podemos cair exatamente no mesmo erro. Por quê? Porque atos somente têm valor em função de atitudes corretas. Assim seja lá no passado, em relação aos sacrifícios, seja no presente, em relação às nossas atividades eclesiásticas, né, e devocionais de hoje, nós podemos cometer o mesmo erro. Podemos transformar coisas legais, coisas preciosas na presença de Deus em sistema religioso. Oferta, dízimo, tudo isso pode ser transtornado, né, se nós não tivermos uma atitude de coração correta. E com isso, eu abro nossa primeira meditação em Levítico e finalizo a meditação de hoje. Que Deus nos ajude a verdadeiramente nos prostrarmos perante a face dEle. Verdadeiramente. Deus nos quebrante a cada dia, queridos. Clamemos a Deus por um coração assim. Coração de carne e não coração de pedra. Clamemos a Deus. Temamos cada vez que algum ato nosso for praticado de uma maneira não errada, mas sem atitude correta dentro de nós, acompanhando e endossando aquela oferta, aquele dízimo, aquele louvor, aquele serviço, aquela pregação, uma meditação como essa. Nosso coração tem que estar presente. Não pode ser uma obrigação. Não pode ser um show. Não pode. Tem que ser algo oferecido ao nosso Deus, sempre. Ok? Essa é a nossa primeira reflexão em Levítico. Agora, vamos falar com o nosso Deus. E se tem uma coisa que nós precisamos de Deus, é realmente esse quebrantamento. É que Ele nos mantenha na presença dEle, porque é o Espírito que produz isso em nós. Que nós não nos endureçamos contra o Espírito Santo. Não apaguemos a chama que arde dentro do nosso ser. Jamais. E se você não tem um relacionamento com Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer transformar a sua vida. Como Ele faz isso? Por meio
do sacrifício de Jesus Cristo, ilustrado por esses sacrifícios que eu mostrei para vocês aqui hoje. Deus quer transformar, você consagra a sua vida a Ele, e nessa tocada Ele vai te quebrantar, Ele vai te encher também com a presença do Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Vamos falar com esse Deus agora. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos nesse instante, Senhor. Mais um dia que o Senhor nos concede de vida, Pai. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela Tua proteção tão preciosa para nós, pela Tua provisão tão necessária a cada instante. Muito obrigado, Deus. Temos tudo o que temos, porque o Senhor tem abençoado a nossa saúde, o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos ministérios, enfim, é o Senhor que faz a diferença em nossas vidas, meu Pai. Deus, nosso pedido hoje é um só, Senhor. Guarda o nosso coração. Dá-nos, Senhor Deus, corações de carne, Pai. Tira de nós o coração de pedra, Pai. Insensível, religioso, impenitente às vezes, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco. Que o Teu Espírito, Pai, nos quebrante, Senhor. Que esse azeite santo, Pai, amoleça, Senhor, tudo aquilo que está endurecido em nossa mente, no nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Queremos chegar mais perto do Teu trono a cada dia, meu Deus. Por isso, Pai, que as nossas atitudes realmente sejam diferenciadas diante do Senhor. Que os nossos atos sejam agradáveis a Ti, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Guarda, Pai, a casa, a vida e a família de cada um dos Teus filhos. Abençoa, Pai, poderosamente hoje em todas as áreas, Senhor. Mas principalmente com a manifestação da Tua glória nessa vida, nessa casa, nessa família, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos nossa reflexão e, importante dizer, Levítico, capítulo 5 a 7, próxima leitura. Fica firme aí, né? Deu sono na hora de ler o Levítico? É simples. Levanta, lava o rosto, toma um cafezinho gostoso. Não gosta de café? Toma chá, chocolate, sei lá. Faz alguma coisa, vai ficar acordado, né? E leia Levítico, tá bom? É sobre ele que falaremos mais alguns dias. Tchau, tchau. Deus abençoe os nossos recados. Veja aí, compartilhe se você gostou e até a próxima, se Deus quiser.